ação sua que você fala, né? A questão de muitos cristãos terem medo de ir para a guerra, né? De preferirem ficar... Porque tantos, né? Se falar orar no secreto e tal, mas isso também a gente tem que ter, com certeza, o nosso momento de conversa com Deus, nós Sim. e Ele, sempre. Mas eu acredito que nós temos a missão de alertar outras pessoas, de irmos para a guerra nesse sentido, de irmos à frente, né, de um povo que precisa. Um povo que precisa, claro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu falava sobre Davi, né? Davi. Sim. Davi nunca foi chamado para ser pastor. Nunca foi chamado para ser rei. Ser pastor foi uma responsabilidade que seu pai lhe deu. Toma, isso aqui é seu, você vai fazer isso. O pai falou assim, ó, isso aqui não é seu. Mas no caso, eu tô falando, as ovelhas não eram de Davi, as ovelhas do pai de Davi. Ó, as ovelhas é minha, mas quem vai cuidar é você. Trata como se fosse sua. Dá a vida por elas. A responsabilidade que o pai deu. Ser rei foi um reconhecimento do seu trabalho, porque todo trabalho gera um reconhecimento. Certo? Agora, ser guerreiro. Deus chamou Davi para ser guerreiro. Porque tem o salmo que diz assim, ó, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Era o chamado de Davi. Por isso que Deus não deixou ele construir o templo, porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Só que era o chamado dele. Sabe, era aquilo que Deus chamou ele para fazer. Só que a Bíblia diz que ele peca com a mulher de Urias, ele peca, pequei, aí queria colocar um tampão no pecado, certo? Mas aí, por que ele pecou? Porque ele ficou com a mente vazia, e mente vazia é a oficina do diabo. O Davi foi chamado para ir pra guerra no dia. Davi ia pra guerra, ele desistiu, ele mente vazia de coisa boa, porque tem gente também que enche a mente de coisa ruim. Coisa ruim. Às vezes a mente tá cheia, mas também tá sendo oficina. Tá cheia de coisa ruim, é a mesma coisa de tá vazia, né? Sabe? Tá vazio de Deus, vazio de coisa. Sabe? Então, assim, Davi, ele ia pra guerra no dia. Davi foi chamado pra ir pra guerra. Davi foi convocado pra ir pra guerra, mas não quis. Então, quando eu e você não vai pra guerra, a gente pega contra o Senhor. A gente fica com a mente vazia é a oficina do diabo. Então, Deus diz a Davi, não quer pecar? Davi, eu não te chamei pra você ficar em casa. Não te chamei pra você ficar no seu palácio. Eu te chamei pra você pegar a sua espada e ir pra guerra. Era o chamado. Sim. Sabe, Davi tinha um chamado de ir e guerrear. Como Noé, ele era o único justo. Saber que uma nação no mundo inteiro, você ser o único justo? É. E Deus disse assim, ó, Moisés, Noé, vai. E não importa o tamanho da luta. Eu falo que, às vezes, nós temos, né, a capacidade de falar para mais pessoas através... Você, né, do seu exemplo, através das redes sociais. Hoje em dia a gente tem mais poder de alcance. Mas as pessoas que não têm, elas têm oportunidade de ir para a guerra ali, no ciclo de amizade dela. No momento que ela vai pegar um ônibus, no momento em que ela está ali no trabalho dela, ela pode dar uma palavra, ela vai dar um exemplo que vai modificar, que vai transformar vidas. Ela então, pode ir pra guerra. Todo mundo tem a oportunidade de ir para a guerra e de ser um vencedor, e de encontrar ali um propósito na vida. Tantas pessoas perdidas, eu não tenho um propósito, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo, que é propósito melhor, mais digno, verdade, isso mesmo. mais maravilhoso aí, do que sentir a presença de Deus e tá falar da presença de Deus. É lindo, é lindo. Esse é o propósito maior. Eu falo que eu encontrei um propósito na vida quando eu passei a ser mãe, quando eu me realizei como mãe, mas eu encontrei um propósito maior e mais importante quando eu me encontrei com Deus, quando eu senti a presença de Deus, quando eu senti que era aí, que era isso mais digno, mais importante ainda, que se eu tivesse isso, eu iria ser uma boa mãe, eu iria ser uma boa profissional, eu iria ser uma boa filha, eu iria querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Esse é o meu grande propósito. Esse é o maior propósito que a gente pode viver em nossas vidas. Né? É isso mesmo. Como dizia, não era o único justo. Era o único. E Deus falou assim, Noé, vai pregar pro povo. Sai falando. Sai. A guerra de Noé era sair falando. E você sabe sabe como eu conheci você? Como eu ouvi falar de você pela primeira vez? Com a minha funcionária, para você ver que ela é uma serva do Senhor,
vizinha que cuida da minha casa, e ela falou, você já ouviu falar? Tem um menino, um pregador, que é a coisa mais linda de ver. Então, você vê, ela não tem um alcance para milhões de seguidores. Claro. E através dela, eu conheci você e hoje eu estou aqui passando para tantas pessoas que estão ouvindo. Então, ela fez algo grande. Só de falar de você. Ela nem imaginava que seria algo tão grande, né? Então, todo mundo tem essa oportunidade, né? Só que eu queria fazer uma pergunta para todo mundo. Qual que tem sido a nossa guerra? Qual que tem sido a nossa peleja do dia a dia? Porque se você não tem um objetivo, você não tem força. Uhum. Tô indo. Pra onde? Pra onde? Tô fazendo o quê? Vou fazer o quê? Correndo, querendo alcançar, não correndo sabe nem porque pra tá onde. com pressa. Tá com pressa pra fazer o quê? Sabe? Tem que ter um objetivo. Só que todo objetivo traz uma guerra pra gente. Com certeza. Ainda mais a salvação. Mas as pessoas não querem guerrear, né? Elas querem viver no comodismo. E daí, e o pior é que fala, olha, eu não quero me sentir atormentada, eu quero viver em paz. Só que essa pessoa que não vai pra guerra é a que menos tem paz, você pode ter certeza. É a que mais está aflita, quem mais está se sentindo perdida, que aparentemente está em paz, mas por dentro a guerra está muito mais forte. Né? Então, assim, sabe, qual que tem sido a nossa guerra do dia a dia? Não tô falando pra você que é crente, tô falando pra você que é afastado, tô falando pra você que é católico, não importa. Qual que é a nossa guerra? Qual que é ela? No filho, na mulher, no esposo, na casa, no trabalho, no profissional, na saúde. Qual que é a nossa guerra? Só que o problema, Karina, é que a gente fala o nosso problema, a nossa guerra para todo mundo. Menos para quem pode resolver. Sim, Jesus. Sim. Sabe aquelas mulheres que tem um problema dentro de casa, sai contando pra vizinhança toda? Sim. Fulano, não sei o que. Você viu minha menina, minha casa... Só que Jesus está do lado, querendo resolver, mas... Sim. E essas pessoas contam, falam, mas não resolvem. Sabe? Não buscam em Deus a resposta, sabe? Né? E Deus é a nossa resposta para tudo. Para todas as nossas perguntas. Então a gente pode pensar, mas... Meu Deus, quando isso vai passar? Quando você tiver propósito e quando você estiver disposto a guerrear. Uhum. A guerra não se acabará sozinha. A guerra tem inimigos. Inimigos só são mortos se você guerrear. Com certeza. Vai matar os inimigos? Na guerra é de 2 1, ou é 8 ou 80. Se ficar escondido embaixo da cama, ou ali não vai morrer, adiantar, não. Ou mata. Ou morre ou mata. Mas não de matar, não. Tô falando do mundo espiritual, sabe? Na guerra do mundo espiritual, ou os demônios te matam no mundo espiritual, ou você mata os demônios. Porque que eu e você, estamos nessa guerra constante. Porque a gente já... Não é uma só guerra. É uma guerra nova todo dia. Por que eu e você estamos de pé? Porque nós temos matado os demônios todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia a gente vai pra uma guerra. Todo dia a gente guerreia. A gente pode estar ferido. Quase morrendo. Mas a gente vai pra guerra. Porque a gente sabe que se a gente não guerrear, a gente não vence. Então, a decisão é sua. Ou morre pelos demônios, ou mata os demônios. Ou guerreia, ou fica de mente vazia no seu palácio, esperando você cair na tentação do mal. Ficar reclamando, ficar se lamentando. Se falando de coitadinha, Isso, a vítima, meu Deus, as pessoas se falam... Se colocando na posição de vítima para justificar a falta... A falha também. A falha, essa falta de vontade de se levantar. Isso só piora para aquela própria pessoa, né? Quem vê de fora não vai conseguir levantar se ela não tiver a própria força. Deus te dá a escolha. Né? Ou tu guerreia e vence e vai subindo de patamar, ou tu para. E eu falo que esse tipo de guerra, de luta, independe da classe social. As pessoas sempre me viram, né, numa posição, poxa, mas você tem tudo, Karina, você tem casa, você tem um bom casamento, você nunca passou por dificuldades e agora, de repente, você começa a falar, né, a testemunhar sobre o que você sentia, isso é ingratidão. Não é ingratidão. Mas não é ingratidão. Não, é ingratidão das pessoas, sabe? Então, mas as pessoas que não são gratas pelo aquilo que Deus fez na sua vida. Então, mas sabe
porque elas não sabem porque elas não buscam saber. E quando buscam saber, elas não acreditam. É porque o verdadeiro sentido da vida não está na casa que eu tenho, no casamento que eu tenho, não está no que eu conquistei, na minha fama. Realmente, essa incompletude que eu sentia era porque eu estava fora do meu propósito. É isso mesmo. Tudo isso eu tinha, tudo isso é maravilhoso, tudo isso eu conquistei. Tudo tinha, mas ainda faltava. Mas faltava. Então, não é só quando você passa fome que algo que está te faltando comida. Você pode ter tudo, se você não tiver Deus em primeiro lugar, você vai sentir essa falta. Você vai sentir essa incompletude. Foi assim que eu me senti. E hoje, sabendo dessa missão e desse propósito, e colocando Deus em primeiro lugar, é assim que eu vejo sentido na vida. É ingratidão das pessoas porque Deus fez na sua vida. Só que Deus pode fazer na delas, mas elas não querem. Só que você, agora olha pra mim, Karine, e fala, se caiu do nada. Não, você também, sabe? Né? Você teve seu esforço, você deixou muitas vezes de fazer uma coisa, você optou, ao invés de brincar num certo momento, você estudar a palavra. Muito legal esse trecho, muito inspirador, mas não perca o episódio completo.